Olá pessoal, eu sou a Linissa e esse vai ser meu primeiro vídeo de uma série de lore, onde eu vou contar a história de certos lugares de Azeroth. E para começar, eu vou falar sobre o antigo contraforte da Era dos Montes, mais precisamente na costa sul, ou South Shore. E é lá onde começa a história da Ashbringer, ou da crematória. Então, vamos lá! O antigo contraforte da Era dos Montes é uma das instâncias das Cavernas do Tempo, que se passa na época em que os orcs já estavam em campos de concentração depois da Segunda Guerra. Nós vamos mais precisamente até a Costa Sul, que hoje em dia está tomada pelos Renegados, mas que até o Cataclisma era uma zona da Aliança. Aqui na Costa Sul tem vários easter eggs legais. A gente pode ver aqui o Nathanos Merrys na prefeitura, que hoje em dia é um morto-vivo e braço direito das Sylvanas. E quem tá aqui também é o Kel'Thuzad, que na época ainda era um mago de Dalaran, mas que já estava envolvido com necromancia e os ataques do flagelo, mas ninguém sabia ainda. Mas o que interessa mesmo hoje nesse vídeo tá aqui dentro dessa taverna, que é onde começa a história da Ashbringer. Quando a gente entra, um diálogo começa entre essas 6 pessoas, mas antes de continuar a nossa história e falar sobre o que está acontecendo aqui, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas pessoas. Temos aqui o Tyrion Fordring, mas não é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo. Temos aqui também o Alexandros Mograine, que foi justamente o primeiro dono da Ashbringer, mas não confundam ele com os filhos dele, que são o Renaud Mograine, o mais velho, que é da Cruzada Escarlate, e o Dario Mograine, que é o mais novo, que virou um Cavaleiro da Morte e futuramente vai criar os Cavaleiros da Lâmina de Ébano. Mas a gente vai falar mais sobre essa parte da história ainda mais pra frente nesse vídeo. Temos também o Fairbanks, que era o conselheiro de confiança do Alexandros Mograine e que futuramente vai ajudar a criar a Aurora Argentia, junto com o Maxwell Tyrosus. Temos também o arcanista Doan, que futuramente vai se juntar à Cruzada Escarlate e que era inclusive o último boss da biblioteca no antigo Monastério Escarlate antes de Mists of Pandaria. Quem tá aqui também é o Isillian, que posteriormente vai se tornar o grande inquisitor da Cruzada Escarlate e vai matar o Talon, que é o filho do Tyrion Fordring. E essa moça que tá aqui é a Brigitte Bendis, que vai se tornar uma das líderes mais fanáticas da Cruzada Escarlate, e ela participa também futuramente da Ofensiva Escarlate, que foi a evolução da facção durante o Wrath of the Lich King. E se você tá achando estranho o Tyrion com toda essa galera da Cruzada Escarlate, é porque na verdade a Cruzada foi formada algum tempo depois desse encontro. Aqui a ameaça do flagelo estava apenas começando e a Cruzada foi criada justamente para combater todos os mortos-vivos. Nessa época, esses aqui eram os membros do Punho de Prata. Mas então vamos lá, descobrir o que tá rolando aqui. Essas pessoas se reuniram a pedido do Mograine por causa desse orbe que tá nessa caixinha que tá aparecendo aqui no vídeo. Esse é um artefato que o Mograine pegou de um orc bruxo no final da Segunda Guerra, enquanto eles estavam lá lutando perto da Montanha Rocha Negra, e ele deixou guardado esse tempo todo. Esse orbe ele é de caos, de sombra, e só de encostar nele o Mograine ficou doente. É um artefato muito poderoso e que absorvia toda a luz que os paladinos e os sacerdotes tentavam jogar nele. Mas o Mograine sempre acreditou na dualidade da luz, que não existe sombra sem luz e não existe luz sem sombra. Então, devia ter algum jeito de purificar esse artefato para que ele pudesse ser usado pela luz contra o flagelo. Então, com todos os paladinos e sacerdotes presentes aqui nesse encontro, eles conseguiram fazer o orbe absorver luz o suficiente até ser purificado. E no processo, a doença que o Mograine tinha desde que pegou o orbe também foi curada. E a gente pode ver no evento o momento que isso acontece aqui no vídeo. E essa natureza do artefato é muito importante para a gente entender por que Ashbringer eventualmente vai ficar na versão corrompida. Bom, isso é basicamente o que acontece aqui, então agora a gente vai saber o que acontece na história da Ashbringer depois desse evento aqui na Costa Sul. Então, com o artefato purificado em mãos, o Mograine e o Fairbanks foram até Alta Forja pedir para os anões forjarem uma arma com ele, já que os anões eram conhecidos pela maestria na arte de fabricar armas. Quando chegaram em Alta Forja, eles se encontraram com o Rei Magni Barba Bronze e pediram para ele fazer uma arma com aquele artefato para que a arma ajudasse no combate ao flagelo.
O rei Magni contou para eles que tinha acabado de descobrir que o seu irmão Muradin estava morto por culpa do Arthas e do flagelo. Então, para tentar vingar o seu irmão de alguma forma, ele concordou em forjar a arma. E lembrando que o Muradin não morreu de verdade, mas na época todo mundo achava que ele estava morto. Dizem que os mestres ferreiros anões possuem a habilidade de imbuir emoções nas armas que eles forjam. O Magni nunca deu muita bola para isso, mas enquanto ele estava segurando o orbe e pensando no irmão que ele nunca mais ia ver, o Magni transmitiu toda a sua raiva, sua fúria, seu desejo de vingança. Ele se apegou a esses sentimentos e soltou um grito de guerra que ecoou na Grande Forja. Ele bateu o martelo vez após vez após vez, e durante o que pareceu uma eternidade para o Mograine e o Fairbanks. Até que finalmente a arma estava pronta, e era a melhor arma que o rei Magni já tinha feito. E junto com a arma, o Magni também deu uma notícia preocupante para os dois. Ele tinha acabado de descobrir, através de um mensageiro, que o Arthas tinha matado o próprio pai, o rei Terenas Menethil. Então, os dois partiram com pressa para Lordaeron, e Mograine estava muito preocupado com os seus filhos, sem saber se eles estavam bem após o ataque do Arthas. Quando chegou em casa, o Mograine encontrou uma mensagem escrito Hearthglen, que em português é Amparo, que seria o lugar para onde seus filhos foram, e no fim das contas eles estavam bem. Mas vários mortos-vivos estavam esperando por ele no local, então ele pôde finalmente usar a sua nova arma pela primeira vez. A arma parecia uma extensão do seu braço e cortava os mortos-vivos, transformando eles em cinzas. Nesse momento, ele batizou a arma de Ashbringer, ou crematória. Algum tempo se passou e toda a região de Lordaeron foi tomada pelo flagelo, sendo as mais afetadas ao norte e até passaram a ser chamadas de terras pestilentas. Os membros remanescentes do Punho de Prata continuaram combatendo os mortos-vivos o máximo que podiam. Mograine e a crematória continuaram transformando o flagelo em cinzas aos milhares e por isso ele acabou se tornando uma lenda. Um dia, o Alexandros Mograine recebeu um aviso do seu filho mais velho, o Renaud. Ele disse que seu irmão Darion estava sendo feito de refém pelos mortos-vivos em Stratholme. Alexandros pediu para o Renaud avisar os outros membros da Ordem do Punho de Prata, enquanto ele e o Fairbanks foram direto em direção a Stratholme para salvar o seu filho mais novo. Mas chegando lá, na verdade era tudo uma emboscada. A quantidade de mortos-vivos no local era enorme e Darion na verdade nem estava lá. Fairbanks logo caiu em batalha e foi soterrado por uma pilha de corpos, mas o Mograine, sozinho, não se deixou abater. Ele continuou matando o flagelo aos montes com a crematória, dizendo que aquilo não seria suficiente para derrotá-lo. Aquele exército enorme do flagelo começou a reduzir, e apesar de todo o cansaço e dor, ele viu esperança em conseguir derrotar todos eles. Em um momento, ele foi pego por uma abominação e deixou a crematória cair no chão, mas mesmo assim conseguiu chamar a luz para ajudá-lo. Quando ele achou que tudo iria terminar, ele sentiu sua própria espada atravessando seu peito. E quando ele foi ver quem era o seu assassino, descobriu que era o seu próprio filho Renaud. Na verdade, foi o Renaud quem preparou a emboscada, junto com Saidan Datrohan. Datrohan foi um dos 6 primeiros paladinos e não era um homem mau, mas em uma das batalhas contra o flagelo, o seu corpo foi possuído pelo Dreadlord Balnazar, que foi o verdadeiro responsável por manipular Renaud contra o seu pai. E na verdade isso não foi muito difícil, porque o Renaud já sentia muito ressentimento pelo seu pai, porque o Darion era claramente o seu filho favorito. Darion era muito parecido com a mãe deles, que morreu durante o seu parto, e por isso Mograine era tão apegado ao filho mais novo. O corpo do Alexandros Mograine foi então levado até Naxaramas, onde o Kel'Thuzad transformou ele em um cavaleiro da morte, e Ashbringer foi corrompida. E Alexandros Mograine se tornou um dos 4 cavaleiros de Naxaramas. E assim, um dos maiores inimigos do flagelo se tornou uma arma poderosa do Lich King. Durante o Classic, ele era um dos boss da Raid, na verdade, e dropava a crematória corrompida. Mas no Wrath of the Lich King, ele foi substituído pelo Barão Rivendell. Enquanto isso, a Ordem do Punho de Prata estava dividida. Enquanto alguns achavam que era necessário pedir ajuda às outras raças para combater o flagelo, outros não queriam que raças impuras e não dignas da luz se juntassem à causa. Isso se agravou ainda mais quando o Fairbanks voltou da batalha. Ele não morreu na emboscada e contou que foi o Renaud quem traiu seu pai. Alguns acreditaram em sua história, outros não, então nesse momento a Ordem foi dividida em 2 grupos.
Os mais fanáticos e preconceituosos fundaram a Cruzada Escarlate, enquanto os que acreditaram em Fairbanks e acreditavam na cooperação entre todas as raças fundaram a Aurora Argentia, liderados por Maxwell Tirosos. E o Renaud Mograine se juntou à Cruzada Escarlate, enquanto Darion Mograine se juntou à Aurora Argentia. Quando Darion descobriu que seu pai não estava realmente morto, ele juntou um pequeno grupo de membros da Aurora Argentia para ir até Naxxaramas resgatar ele. Em Naxxaramas, muitos dos seus companheiros acabaram morrendo, e quando ele confrontou seu pai, descobriu que ele estava mudado. O Alexandros não era mais capaz de sentir amor, nem pelo seu filho preferido. Alexandros estava prestes a matar o Darion quando um dos seus amigos o impediu. O Darion, então, ouviu a voz do seu pai dizendo para ele fugir de Naxxaramas e indicando o caminho para ele poder sair. Isso deu esperanças a Darion de que sua alma não estava totalmente perdida, e Darion levou a crematória corrompida junto com ele. Ele continuou ouvindo as vozes do seu pai, que o guiaram até o Monastério Escarlate para encontrar o seu irmão Renaud. Darion ainda não acreditava na história de Fairbanks, de que o Renaud tinha traído seu pai, e achou que estava sendo guiado para lá para pedir ajuda. Mas chegando no monastério, ele descobriu que era tudo verdade sim, que o seu irmão odiava ele, e ainda por cima, a alma do seu pai saiu da crematória corrompida, se materializando diante do Renaud e matando ele. Depois disso, a sua alma retornou para dentro da crematória, e o Darion ficou chocado e se perguntou se é isso que seu pai tinha se tornado, apenas um espírito vingativo e maligno que só queria matar o seu filho mais velho. Mas Darion sabia que seu pai era um homem bom e devoto da luz, e nem esse episódio fez ele desistir de salvar sua alma. Então ele foi procurar o Tyrion Fordring com esperança de que ele saberia como fazer isso. O Tyrion disse então para o Darion que apenas um ato de amor poderia salvar a alma de seu pai. Um ato de amor maior do que o ato de ódio que foi usado para corromper a sua alma. Depois do seu encontro com o Tyrion, o Darion ficou pensando sobre qual poderia ser esse grande ato de amor para salvar o seu pai, e voltou para a Capela da Esperança da Luz, que era a base da Aurora Argentia, e descobriu que um ataque massivo do flagelo estava acontecendo. Os números deles eram imensos e o próprio Kel'Thuzad estava lá. Mas durante a batalha, o Darion soube o que ele tinha que fazer, qual seria o ato de amor definitivo. Ele usou a crematória corrompida para se matar. Nesse momento, um clarão de luz surgiu ao redor do Darion, queimando todos os mortos-vivos à sua volta. Ele ouviu a voz de seu pai, então, dizendo: "Eu te amo, meu filho, com tudo que sou, tudo que eu fui, tudo que eu vou ser." Então, ele conseguiu, sim, salvar a alma do pai dele, mas o Kel'Thuzad não poderia deixar essa oportunidade passar e transformou o Darion, que tinha acabado de se matar, em um Cavaleiro da Morte, sob o controle do Lich King. Então o Darion serviu Kel'Thuzad durante muito tempo, mais precisamente até a expansão Wrath of the Lich King, onde nós encontramos com ele nas quests iniciais dos DKs. No final dessas quests, com a ajuda do Tyrion Fordring, Darion e os Cavaleiros da Morte ficam livres do domínio do Arthas e formam os Cavaleiros da Lâmina de Ébano. Tyrion Fordring então passa a ser o dono da Ashbringer, que finalmente voltou à sua forma purificada novamente, da forma que todos nós conhecemos hoje. E ela continuou com Tyrion até Legion, onde um de nós jogadores se tornou o dono da arma. Bom pessoal, nossa história fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, e se tiver algum lugar de Azeroth que vocês acham interessante e que gostariam de saber mais da história para eu fazer um vídeo aqui, deixem sugestão nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!